Jornal da Rede Alesp vai agora de entrevista. Vamos conversar com o deputado Rafael Silva, do PSB. Ele vai falar com a gente sobre a situação da pandemia do novo coronavírus em Ribeirão Preto. Bom dia, deputado. Bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem com o senhor? Tudo bom dia, é uma alegria falar com vocês, com o pessoal que acompanha essa programação, porque o assunto é importante, né? E quanto mais esse assunto for discutido, nós teremos uma consciência maior por parte da população, porque tem um ditado antigo que fala: a informação é a matéria-prima da consciência. Com informação, nós formamos consciências. Quando as informações forem realmente do aspecto produtivo, nós vamos formar consciências bem preparadas. E, deputado, Ribeirão Preto, então, voltou para a fase amarela. Eu gostaria que o senhor falasse, então, sobre essa atual classificação da cidade de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Ela voltou para a fase amarela de forma artificial, mas voltou. Ela estava na amarela, passou para a laranja, né? Ela regrediu. Aí depois, em conversas políticas e tal, que eu acho legítimas as conversas, porque a política faz parte da vida da pessoa, né? O Aristóteles falou: o homem é um animal político. E essa é a realidade. E Ribeirão Preto voltou. Mas nós temos que entender, nós não podemos ter a ingenuidade de falar: não, você vê, então melhorou. Melhorou nada. Em Ribeirão Preto nós tivemos mais de 600 mortes. Ribeirão Preto é centro de uma região. Ribeirão Preto mandou vírus para cidades vizinhas. Tem cidade aqui com 50, 100 mortes, cidade pequena. Quer dizer, é um absurdo o que aconteceu. Mas já aconteceu. O que levou o vírus para os bairros periféricos foi o transporte coletivo. No nosso caso aqui, o ônibus urbano. Existem os ônibus intermunicipais, que vêm dos municípios vizinhos, todos os dias trazendo trabalhadores para Ribeirão Preto, trazendo pessoas para visitarem o comércio, ou mesmo médicos, já que aqui é um centro de atendimento médico dito por excelência. E aí, então, Ribeirão Preto mandou vírus para as cidades vizinhas. Agora, essa fase amarela, fase laranja, isso daí é uma determinação política. Estamos num ano eleitoral, cada prefeito ele tem que responder para a população, então ele responde, fala: está vendo? Era fase vermelha, passou para laranja e agora é amarela. Então, é o prefeito que está matando o vírus, ele que está fazendo tudo, não é uma realidade que está sendo vivida, não. Então, aí é um aspecto político da questão. Então, essas fases, para mim, elas têm nome. É o nome, amarela, é o nome, laranja. Mas o vírus, ele é o mesmo e continua agindo. Se diminuiu um pouco, foi porque uma parte da população já está vacinada, né? Através da doença, e a outra parte está usando máscara, alguma coisa parecida. Mas mesmo assim não é o suficiente. Deputado Rafael Silva, do PSB, muito prazer, aqui Jeremias falando. A gente já teve outras oportunidades aí de conversar aí sobre a região de Ribeirão Preto, que tem 711 mil habitantes, ou seja, uma grande cidade com problemas complexos, não é, deputado? Ônibus, por exemplo, eu imagino que seja um deles, conforme o senhor citou. Eu queria saber se a cidade está preparada para avançar no Plano São Paulo. Olha, eu estou te ouvindo mal, eu não sei se é o meu problema de telefone ou se o seu está baixo aí, viu? A Julie vai fazer a pergunta, que aí a gente... O senhor me ouve bem agora? Eu não estou bem, não, mas eu vou tentar entender. Pode falar. A Julie vai tentar fazer, quem sabe o microfone dela está melhor. O Jeremias, deputado, falava para o senhor que nós já conversamos aqui em outras oportunidades sobre a situação da cidade e se para o senhor Ribeirão está preparado nesse momento para esse avanço do Plano São Paulo, desse faseamento, que mesmo que o senhor disse, são apenas nomenclatura, né? Mas é uma mudança de fase, uma mudança de comportamento talvez da população, né? Não, Ribeirão Preto nunca esteve preparado, o município nunca esteve preparado para essa pandemia, não.
Nós temos hospitais particulares maravilhosos, hospitais públicos, temos o HC de Ribeirão Preto, hospitais filantrópicos, bons, excelentes. Tivemos a falta de leitos, depois o próprio governo do estado andou suprindo alguns leitos aqui, e aí essa situação melhorou. Mas, na realidade, o poder público daqui agiu muito pouco para poder evitar um mal maior. Prova é que agiu, que o Ministério Público aqui entrou com uma ação e conseguiu uma liminar para que os ônibus voltassem a circular, já que os empresários retiraram muitos ônibus das linhas. Aí os ônibus estavam circulando com excesso de passageiros, né? Todo mundo empelotado. E aí a prefeitura foi para São Paulo, no Tribunal de Justiça, e conseguiu derrubar essa liminar. A liminar existia em favor da população. Agora não, o interesse do empresário, ele está acima de tudo e de todos, né? E aí os ônibus circulam superlotados. E é o ônibus, é o grande responsável. O vírus, ele não veio na asa do beija-flor, nem no bico desse colibri. Não, ele veio de avião. E o avião, ele não desce nas ruas. Serrana é uma cidade pequena aqui, lá tem muito caso. Sertãozinho, nossa senhora, mais de 100 casos. Mas não desce avião ali nas ruas, né? Se o avião descer, ele vai ter que encolher a asa, porque não dá, né? Que ele é grandão. E nem em Ribeirão Preto não tem voo internacional. Então eles vieram de fora, e aí depois o transporte coletivo se encarregou de democratizar o vírus, ou seja, de mandar o vírus também, que ele estava no rico, que vinha do exterior, democratizou, aí mandou o vírus para os pobres da periferia. Essa é a triste realidade. Agora, a ação de prefeitos, não é de Ribeirão Preto, não é de São Paulo, são ações normalmente desastrosas e desprovidas de qualquer senso científico. O próprio Platão, ele falava que era contra, né, a ditadura, né, contra a oligarquia, a tirania contra a oligarquia e contra a democracia. Mas Platão era contra a democracia? Por quê? Ele falava que a polis era a cidade no passado, que era cidade-estado, né? Cada cidade era independente. E ele ia eleger pessoas desprovidas de virtudes. Não é virtude moral, não. Virtude é capacidade, conhecimento, moral também. Mas é pessoa desprovida, então ele era a favor da sofocracia, ou seja, o poder exercido por pessoas de um elevado nível de conhecimento e de consciência. E o que nós vimos aqui no Brasil foi a imitação de coisas que não têm sentido e não cuidaram daquilo que era necessário, né? Não cuidaram de fazer a lição de casa. Então, essa pandemia está infelicitando aqui mais de 130 mil pessoas, em Ribeirão Preto mais de 600 pessoas. Por quê? Porque realmente o pessoal não sabia o que estava fazendo, ou seja, sabia, estava fazendo política apenas. Deputado, em relação às medidas de segurança, de prevenção, né? O senhor tem acompanhado, a população está seguindo, comerciantes, a fiscalização? A gente já vê muita gente sem máscara, né? Infelizmente. A consciência das pessoas, as pessoas elas agem muito por imitação. Se você tem governantes lá em cima que não dão um exemplo positivo e que fala que isso tudo é uma bobeira, que é uma gripinha, que não tem problema nenhum, as pessoas aqui, a maioria da população, a maioria ela não quer pensar, a maioria não quer analisar para ver se aquilo tem sentido ou não. Se uma afirmação daquela é afirmação política ou se é uma afirmação que tem um lastro científico. Não. A maioria escuta falar, né? Então acha que não tem problema. Então o povo não está colaborando, uma parte da população não está colaborando. Mas aí é o poder público que determina. O gado está lá no pasto, o fazendeiro que quer cuidar do gado, ele põe para lá, põe para cá, ele cuida.
Agora, se o governante realmente cuida bem da população, se ele tem seriedade, o povo segue aquilo que o governante fala. Mas no Brasil, infelizmente, boa parte da população, repito, não está colaborando. O uso da máscara por si só, ele é muito importante. Ele é importante por quê? Porque o cara que está contaminado com a máscara, ele vai contaminar ninguém ou vai contaminar muito pouco. Então, mas nem a máscara está sendo respeitada. Então, o Brasil realmente não está mostrando a cidadania que deveria mostrar. E, deputado, nesse momento em que se fala também de reabertura do comércio para equalizar a questão da economia local, qual que é a visão do senhor sobre essa reabertura? O Brasil fechou o comércio quando não precisava. Nós deveríamos ter cuidado do transporte coletivo. Aí não. Você fechou o comércio, você, que eu digo, os governantes, fecharam o comércio, o cara não pode entrar ali para comprar um par de tênis, para comprar uma meia, uma camisa, mas o ônibus carrega. O ônibus aí na capital, em São Paulo, ele carrega milhões e milhões de pessoas todos os dias. Dos tempos para cá, começaram a exigir máscara. Mas não era exigida máscara, nada. As pessoas ali, uma respirando o ar que a outra respirava também, todo mundo empelotado. Aí o comércio fechado. Quer dizer, fecharam o comércio quando eles deveriam ter cuidado do transporte coletivo. E hoje, muita gente quebrou. Muita gente foi à falência. Existem até casos de suicídio que a gente não gosta de falar, para não servir de exemplo, né? Mas, olha, muitos comerciantes não voltarão a abrir as portas do seu comércio, porque quebraram. E foi esse fechamento também, foi imitação. Ah, não sei quem fechou, não sei onde, vamos fechar aqui. Eu fiz alguns trabalhos denunciando o transporte coletivo quando nem mortes tinham ocorrido aqui no Brasil. Nem mortes tinham ocorrido. Eu consegui resgatar 2 documentos, uma do dia 7 de abril, outro do dia 8. Dia 7 nós tínhamos do Brasil todo 566 mortes. Mandei documento para todas as emissoras de rádio e televisão, para as grandes emissoras de rádio e televisão, falando: nós vamos ter realmente uma situação extremamente problemática no Brasil se não cuidarem do transporte coletivo. Eles entrevistaram algumas pessoas, né? E as pessoas falavam do vírus, que o vírus não tem vida, mas idiotices, que é isso, que é aquilo outro, mas não falavam do transporte coletivo. Será que o poder do empresário dessa área é tão forte assim? E agora depois não. Aí depois que o barco afundou, que a porta foi arrombada, aí eles começaram a falar, né? Não, porque o transporte coletivo, mas falando de forma ainda muito serena, né? Muito leve. Então, o Brasil, infelizmente, aquilo que o Platão falou, né? A falta de virtudes de governantes, a falta de conhecimento, a falta de seriedade, tudo isso levou o Brasil a viver essa situação extremamente lamentável. Deputado, eu queria saber um pouco em relação às escolas, né? A reabertura das escolas. Ribeirão Preto é uma cidade importante, mas que mantém aí mais de 50 cidades também próximas. Qual é a opinião do senhor em relação a esse retorno também? Olha, a criança, ela normalmente não tem problema com o vírus. Ela não tem sintoma, ou se o sintoma for leve, mas ela transmite. Outra coisa que já existe também é informação, né, e pesquisa, de que se uma criança pega o vírus, mesmo sem sintomas, ela pode ter problemas cardíacos por muito tempo, não se sabe por quanto, porque ainda é muito desconhecida essa realidade, mas a criança pode ter problema no coração. Entendeu? Então, abrir escola agora, olha, me desculpa usar o termo, viu? É uma idiotice. É jogar a política acima dos interesses da população. O ano está perdido.
Não tem nada que abrir escola antes de termos uma vacinação ampla. Abrir escola agora é você jogar o vírus para dentro da criança. E aí, você pode não ter uma criança doente, mas ela pode levar a doença para a casa dela, para as pessoas mais velhas. E ela pode também ter sequelas no rim, no coração e em outros órgãos, né? Ela não apresenta o sintoma, mas pode apresentar esses efeitos. Então, abrir escola agora é jogar para a torcida. É jogar para a torcida. Perdeu, o ano perdeu. Fazer o quê? É melhor a criança perder o ano do que alguém de sua família perder a vida. Ou ela mesma ter um futuro comprometido por algum problema que possa ficar, né? Nós não sabemos ainda até que ponto a criança pode ter sequela, mesmo não tendo sintomas. E, deputado, nós estamos falando de retornos, né? Eu gostaria da avaliação do senhor, então, do retorno presencial dos trabalhos aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Eu acho que a Assembleia precipitou também, porque nem todo mundo pode estar presente. Nós deveríamos até melhorar a sessão remota, à distância. Poderíamos melhorar, aprimorar. Poderíamos. Agora, o retorno dos trabalhos aí, do trabalho presencial, eu acho que talvez tivesse que ter sofrido um outro estudo mais profundo um pouco. Agora que deveríamos melhorar, sim, a sessão à distância, deveríamos aprimorar, sim, mas a abertura eu acho que ela foi um tanto precipitada. Deputado, em relação a esse projeto aqui do 529/2020, que trata aí de uma reforma tributária e administrativa, eu me lembro que o senhor, para falar um pouquinho em relação à CDHU, né, que é uma empresa ligada à Secretaria de Habitação do Estado de São Paulo, o senhor, por exemplo, foi autor de um projeto de lei que possibilitou que 7% destes imóveis de interesse social fossem para pessoas com deficiência física, um projeto que alterou esse aspecto no estado inteiro. Qual é a sua visão sobre este projeto, em especial sobre a extinção da CDHU, e depois a gente pode falar da FURP também. Fique à vontade, por favor. Olha, só vou para o ouvinte entender melhor, né? O cara tem uma vaca no pasto que está com carrapato. Então, ele, para resolver o problema do carrapato, ele mata a vaca. Antigamente tinha o paiol, né? O cara põe o milho ali, guardava, e aí chutava rato. O rato gosta de ficar roendo milho. Aí então o cara descobria que tinha rato lá, aí então ele põe fogo, queima tudo, né? Para matar o rato. Então eu acho que você tem como modernizar uma coisa, melhorar, aprimorar, antes de pensar na extinção. Então, o CDHU mas tem um problema. Tem um problema aí. Vamos encarar o problema. Se não houver solução, aí sim vem a extinção, aí você promove uma centralização. Mas enquanto houver a possibilidade de você melhorar, você entendeu? Você tem que melhorar, não extinguir. Agora, entendeu? Para mais fácil, vamos extinguir, não está bem, não, vamos extinguir, não está bem, vamos. Não é por aí. Eu acho que antes disso tudo tem que se estudar e ter a coragem, né? A independência para mudar as coisas. Porque muitas vezes o escritório da CDHU porque é Companhia de Desenvolvimento, né? Então, da CDHU, o escritório ali é um cabide político, é algum político que manda. Então, tem que ter coragem. É para melhorar as coisas, para mudar isso. Não a extinção por si só. Eu não gosto de ouvir falar disso. E nós temos também, em relação ao mesmo projeto, a FURP, né, que é a Fundação para o Remédio Popular, né? Nesse momento de pandemia, queria também a sua análise, deputado. Olha, o remédio popular tem falha? Eu tenho certeza de que tem. Mas em vez de você mexer com uma coisa de forma radical, você tem que procurar melhorar
por administração profissional, uma fiscalização profissional. O problema do Brasil é que a administração pública não é profissional, é política. Normalmente é política. Então, tudo aquilo que é ligado ao governo, que é subordinado ao governo, acaba, infelizmente, não tendo o cuidado que deveria ter. Agora, a FURP, quer dizer, o remédio popular, o Brasil deveria, não só São Paulo, o Brasil deveria aprimorar a fabricação de muitos remédios, que existem laboratórios, pilantras também. A pilantragem, ela está na iniciativa privada também. Eu estava ouvindo agora, tem remédio que custa 10, 12 milhões. 10, 12 milhões. Ah, para com isso. Nem se ele fosse diamante, você pega o diamante, moe o diamante, não tem como se tornar o líquido, mas você moe. E faz um comprimido, que ele é caríssimo, ouro em pó. Quer dizer, é muito mais caro. Um remédio ali, um pouquinho de remédio que você põe na palma da mão, custa milhões de reais. Quer dizer, isso daí é uma realidade mundial dos pilantras que se enriquecem cada vez mais em cima da doença das pessoas. Então, a FURP precisa de mudança? Precisa. Quer dizer, o remédio no Brasil ele teria que ter um cuidado especial dos governantes para poder atender as pessoas de menos posse. Agora, se tirar, não está bem, vamos jogar fora, vamos matar a vaca porque ela tem carrapato. Deputado, muito obrigado pela sua entrevista. O senhor fica à vontade para as considerações finais. Está calor aí em Ribeirão. Ribeirão já é conhecido pelo calor, né? Aqui em São Paulo a gente está vivendo o verão, viu, deputado? E aqui em Ribeirão Preto, nós estamos num clima terrível, que é muito calor. É muito calor. Ribeirão Preto, todo mundo conhece, sabe que é mais quente, hein? Presidente Prudente, São José do Rio Preto, é mais quente do que Ribeirão. Mas Ribeirão tem a fama de ser a cidade mais quente do estado de São Paulo. Mas a gente se acostuma, né? Se acomoda e vai vivendo com essa realidade. Agora, o problema não é apenas o calor, o problema é gente botando fogo em floresta, em mata, entendeu? Aí vai criar um problema realmente para o meio ambiente, para a temperatura, para tudo, para o clima, para o regime das chuvas. Então, nós precisamos ter uma outra educação ambiental. Bom, um abraço para vocês, parabéns pelo programa. E é importante a gente discutir os assuntos. É importante que cada pessoa pense, né? Pense. Não que o René Descartes quis dizer isso com esse sentido. Penso, logo existo. Mas quem existe tem que pensar. Um abraço. Abraço, deputado Rafael Silva do PSB, falando com a gente aqui sobre a pandemia lá na sua região, em Ribeirão Preto, interiorzão de São Paulo.